Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sejam bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Hoje nós vamos falar sobre um local que foi palco de uma das maiores tragédias brasileiras. E ainda hoje, 52 anos depois do incêndio do edifício Joelma, muitas pessoas relatam acontecimentos que atribuem ao sobrenatural quando circulam pelo prédio. Esse edifício, em sua tragédia, ele atingiu o marco de ter sido o maior incêndio vertical do mundo e, por consequência, também ficou marcado como o prédio mais assombrado do Brasil. Mas o que será que paira pelo antigo edifício Joelma? Que tipo de energia ou influência pode ter ali para explicar esses relatos de aparições? Bom, pessoal, esse vídeo é a parte 2 sobre o incêndio no edifício Joelma. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link fixado no box de descrição e também nos cards e na tela final. Nele eu explico sobre o incêndio e sobre o resgate. Nessa parte 2, nós vamos falar somente sobre o que aconteceu após a tragédia, dando destaque aos relatos sobrenaturais. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, o canal é novo, eu estou postando vídeo aqui semanalmente, às vezes até 2 vídeos por semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre lendas urbanas e sobrenaturais, e também ouvir e discutir sobre crimes reais e acontecimentos históricos que trazem uma aura de mistério, se inscreve aqui no canal e dá uma moralzinha também, clicando no like logo agora no início do vídeo, porque isso me ajuda bastante, assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante para pessoas que compartilham do mesmo gosto que você e indica para mais pessoas. Sem mais enrolação, agora vamos começar. Vamos direto para o dia 1º de fevereiro de 1974? Não, vamos viajar um pouco no tempo. Porque antes de falarmos sobre as aparições do Joelma, precisamos entender sobre os acontecimentos que antecedem o próprio incêndio. Porque muitos médiums e pessoas que trabalham em busca de respostas do sobrenatural atribuem os acontecimentos que vamos discutir a um acúmulo de energias negativas no entorno daquela área. Muito dessa crença foi alimentada pelo fato de que 2 anos antes do incêndio do Joelma, ocorreu um outro incêndio nas proximidades, em um edifício chamado Andraus. E pelo fato do edifício Andraus ter tido menos vítimas fatais do que o Joelma, surgiu uma crença popular de que o terreno do Joelma seria amaldiçoado, devido ao fato do prédio ter sido construído em uma região marcada por tragédias. Seguindo uma ordem cronológica decrescente, cerca de 30 anos antes do incêndio do edifício Joelma, poucas quadras onde o edifício é construído, havia uma casa onde morava uma família comum, uma mãe com 3 filhos, sendo 2 moças e um rapaz, uma família normal para a vizinhança, até que o filho, chamado Paulo Ferreira de Camargo, decide matar a mãe e as suas 2 irmãs e jogá-las num poço que há pouquíssimo tempo ele havia mandado cavar. Um crime que foi premeditado, mas que não foi possível chegar a nenhuma conclusão, já que o único que poderia esclarecer os fatos, o Paulo, ao ver a polícia encontrando os corpos, pediu licença para ir no banheiro. Lá pegou uma arma que guardava na casa e se suicidou. A partir desse dia, esse crime entrou para a história de São Paulo como o crime do Poço. Só que voltando ainda mais no tempo, no século XIX, existe uma crença popular que se tornou uma lenda urbana de que naquela mesma região do edifício Joelma havia um pelourinho. O pelourinho, gente, era um local público onde era feito um paredão de pedra ou estrutura de madeira para que fossem aplicados castigos às pessoas escravizadas. E os castigos, como sabemos, eram terríveis e muitas vidas se perdiam ali. Porém, essa crença sobre o pelourinho é uma lenda urbana porque não existe um registro oficial. Havia sim um pelourinho na região central de São Paulo, mas ele ficava localizado nas proximidades da atual Praça da Sé, enquanto que o edifício Joelma ele está na Avenida 9 de Julho. Mesmo assim, muitas pessoas atribuem o acúmulo de mortes naquela região como responsável para que houvesse uma espécie de condensação de energias densas. E não seria diferente com o próprio edifício Joelma, um local onde cerca de 187 pessoas perderam a vida em meio à dor, pânico e sofrimento. Só que São Paulo é uma cidade que nunca para e apenas 4 anos depois do incêndio, o edifício já estava reformado e funcionando com um novo nome. Atualmente ele se chama Edifício Praça da Bandeira e a infraestrutura segue a mesma. Os primeiros 10 andares são de estacionamento, enquanto do 11º ao 25º funcionam as salas comerciais. E mesmo hoje em dia, 52 anos depois, o Joelma ainda provoca desconforto nas pessoas. Eu mesma nunca entrei no prédio, porque lá é um edifício comercial ainda, então você não pode sair entrando, circulando lá dentro sem ter um local para onde ir. Mas é impossível passar na frente do Joelma e se sentir indiferente quando você sabe o que aconteceu naquele local. E quando ouvimos a história daquele terrível 1º de fevereiro de 1974, a história choca, assusta e impressiona muito. E não por questões sobrenaturais, mas pelo terror da vida real que aquelas pessoas viveram nos seus últimos momentos de vida. Gente, 187 pessoas morreram naquele dia vivendo um filme de terror. E até hoje as fotos das pessoas pulando, caídas no chão, em um estado assustador,
circulam pela internet. Inclusive, abrindo um parênteses, eu não coloco esse tipo de foto, tá, gente? Conteúdo explícito, assim, eu não vou pôr em nenhum vídeo. Eu não gosto, eu acho que se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, tá tudo livre aí no Google Imagens, dá para matar sua curiosidade por aí mesmo, mas eu particularmente acho muito desagradável mostrar esse tipo de conteúdo, porque são fotos realmente explícitas. A mídia naquela época, ela não tinha nenhum tipo de censura para expor os corpos, independentemente do estado em que eles estavam. E, sinceramente, não é nem pelo YouTube que eu não vou fazer, porque, como vocês podem ver, meu canal está começando. Inclusive, eu te convido mais uma vez a se inscrever se você está gostando do vídeo. Então, assim, não seria por uma questão do YouTube, de repente reter o vídeo, porque eu ainda tô bem longe de ter esse tipo de problema. Isso acontece com um canal maior, que já é monetizado e tudo mais. Botar a foto aqui seria indiferente. Mas essa não é a forma que eu quero apresentar os casos para vocês. Primeiro, porque eu acho desrespeitoso com as famílias, as vítimas. É um caso de 1970, então tem muitos sobreviventes vivos, familiares e tudo mais. Então eu acho muito ruim. Segundo, porque eu não sou sensacionalista, eu acho que eu não quero fazer um vídeo para prender a atenção de vocês chocando com imagens. Né? Se fosse para colocar uma imagem chocante aqui, eu não ia perder tempo pesquisando, e os vídeos dão trabalho, viu? Então, não esquece também de dar um like, porque realmente dá trabalho, viu, gente? Então, não é a forma como eu quero entregar os conteúdos, eu quero passar um conteúdo de qualidade para vocês ouvirem as histórias e conhecerem novos detalhes, em vez de ficar só se chocando com imagens. Dito isso, mais uma vez, se você tiver curiosidade, é só pesquisar aí no Google, mas, gente, sinceramente, eu não recomendo porque choca muito. Gente, quem viveu aquele dia tem as cenas vivas na memória como se fosse hoje. Se vocês assistirem o documentário dos bombeiros contando, das vítimas, dos sobreviventes contando, são imagens assim que eles não esquecem mais. Então, eu sinceramente não recomendo. Porque o incêndio no edifício Joelma, ele foi uma tragédia absurda e sem precedentes. Porque não tiveram só vítimas carbonizadas, intoxicadas pela fumaça, dezenas de pessoas foram tomadas pelo desespero e começaram a assaltar os prédios. E houveram sim alguns sobreviventes, que foram pessoas que se atiraram e mesmo assim conseguiram sobreviver. Eu, sinceramente, não sei como explicar isso, gente. Talvez porque eles caíram por cima de outros corpos, isso amenizou a queda. Sinceramente, eu não sei quais foram os fatores que contribuíram para que algumas pessoas sobrevivessem às quedas, mas foram raros os casos de sobreviventes de queda, tá? Teve um caso que marcou bastante, eu comentei inclusive no primeiro vídeo, por conta da fragilidade da vítima, que foi um bebê que sobreviveu à queda. A mãe desse bebê, ela saltou com ele no colo, ela morreu no impacto, mas as pessoas se aproximaram e escutaram o choro de um bebê que estava envolvido no corpo dela e ele saiu totalmente ileso. É uma coisa surreal, gente, porque era um bebê de cerca de 1 ano, infinitamente mais frágil do que os adultos que estavam pulando, mas talvez a posição, né, que a mãe segurou acabou protegendo ele do impacto. Conta pra mim nos comentários se vocês conheciam o caso desse bebê, gente. Eu achei surreal, eu não conhecia essa história ainda. Bom, pessoal, sem sombra de dúvidas, o dia 1º de fevereiro de 1974 foi palco de muito sofrimento ali no Joelma. E é natural pensarmos que ali pode ter acumulado alguma energia que reverbera dor, injustiça, muita revolta. Lembrando que ali tinham cerca de 800 pessoas no dia, das quais 187 morreram e mais de 300 pessoas saíram feridas. Então, os médiuns que tentam fazer contato com essas almas presas no Joelma explicam que os espíritos que são desencarnados em situações abruptas, como a tragédia que ocorreu ali, podem permanecer no local devido a um trauma, apego ou uma confusão mental pós-morte. E os primeiros relatos de assombração já começam assim que o Joelma é interditado. O prédio ele ficou lacrado e tomado pelos destroços por um tempo, ele só foi reinaugurado em 1978. Então, entre fevereiro de 74 até 1978, surgiram alguns relatos de pessoas nos prédios ao redor de Joelma que percebiam luzes ligando à noite, a presença de rostos observando pela janela. Também tiveram relatos de pessoas que, ao passarem pela calçada, escutavam gritos, choros com muito lamento, pedidos de socorro. Mas podemos racionalizar que esse período tinha sido muito próximo à tragédia, era uma memória muito recente, então poderíamos atribuir esses relatos a uma possível autossugestão. Só que a partir de 1978, o prédio ele voltou a funcionar após reformado e até hoje existem relatos de funcionários que presenciam fenômenos no mínimo estranhos, como luzes de carros piscando no estacionamento, buzinas e alarmes nos carros disparando quando os carros estão vazios. Outros funcionários acabam tendo experiências ainda mais assustadoras, vendo vultos, conversando com pessoas que em fração de segundos desaparecem.
Um dos primeiros relatos, e também um dos mais impressionantes, que inclusive tem registros documentados, porque ocorreu durante as gravações de um filme chamado Joelma, 23º Andar. O nome do filme remete à história de um núcleo de pessoas que ficou preso de fato no 23º andar no dia do incêndio. O roteiro desse filme ele foi inspirado em uma psicografia do Chico Xavier e se tornou o primeiro filme espírita do mundo. Quem tiver interesse em ler essa psicografia, ela foi publicada em um livro junto com outras psicografias e o livro se chama Somos Seis, se eu não me engano. E durante as filmagens, algumas fotos que foram tiradas do elenco parece que foram impressos rostos em sofrimento nessas fotos. Inclusive, a história desse filme está atrelada a uma das primeiras manifestações sobrenaturais do Joelma, que é a história da Volkmar. No filme, a Volkmar ela é interpretada pela atriz Beth Goulart. E a história da Volkmar ela tem um adendo. Ela não só foi uma das primeiras manifestações sobrenaturais do Joelma, como também aconteceu fora, né, do perímetro ali do edifício, porque de acordo com os relatos da mãe dela, ela se manifestou para a própria mãe para contar que ela tinha morrido, que o irmão dela tinha encontrado ela no necrotério. A Volkmar, ela trabalhava junto com o irmão, que se chamava Álvaro, só que ela trabalhava no 23º andar e o irmão dela no 10º. E o 10º era uma área que estava livre do incêndio, porque o fogo começou no 12º andar e subiu. Então o irmão dela, assim que começa o incêndio, ele consegue fugir do prédio, só que a Volkmar acaba falecendo presa lá em cima. E assim que o fogo é controlado, os bombeiros retiram as vítimas fatais, elas são encaminhadas para o IML e começa a saga dos familiares. E o Álvaro, ele consegue encontrar o corpo da Volkmar no IML. Como ela era uma das vítimas que tinha morrido por sufocamento, ele conseguiu fazer um reconhecimento do corpo, mas ele fica arrasado e ele não tem coragem de chegar em casa e contar para a mãe que encontrou o corpo da Volkmar. Então ele tenta esperar um pouco. Só que a mãe deles era médium, aliás, toda a família deles era da religião espírita, e a mãe dele tinha uma mediunidade bem desenvolvida. Então, no mesmo dia do incêndio, ela vê a Volkmar, que vem avisá-la que morreu e que o Álvaro tinha encontrado ela já. Então, mesmo com o filho não tendo coragem de chegar e contar de imediato, a mãe já sabia o que tinha acontecido com a filha. Por isso que ela é reconhecida como uma das primeiras aparições do edifício Joelma, embora ela não tenha se manifestado no edifício, mas sim para a própria mãe. Gente, até hoje são frequentes os relatos de funcionários, principalmente após o expediente, de perceberem os elevadores subirem e descerem sozinhos. Algumas pessoas, quando entram no elevador, também dizem sentir uma presença, como se alguém tivesse entrado junto com elas. Pessoas que têm uma sensibilidade maior para captar esse tipo de manifestação, que é o que chamam de mediunidade aberta, contam que quando começaram a trabalhar no edifício, sentiam a temperatura oscilar muito, ficava muito fria em determinados lugares. Alguns também sentiam uma sensação de ar pesado, muitos funcionários começavam a passar mal sem nenhum motivo, chegavam bem para trabalhar e de repente começavam a ter um mal súbito em determinados andares. Inclusive, em 2004, na gestão do José Serra como prefeito de São Paulo, uma equipe dele fazia uso de uma sala no edifício Joelma e houve uma limpeza espiritual que foi realizada por uma monja budista na época. Isso é documentado, gente. Vocês podem procurar o episódio do Linha Direta que conta a história do edifício Joelma, e nele vocês conseguem ver a reconstituição da limpeza efetuada por essa monja. Bom, eu imagino que não foi a única limpeza espiritual que o local recebeu, né? Mas de fato, essa é a única que, digamos, que temos uma certa documentação oficial. Mas eu vou ser sincera, eu particularmente me considero cética até a página 2. Eu tento sempre racionalizar as coisas, tentar entender o que pode ter causado aquela sensação, aquela manifestação. Mas eu não vou ficar passando medo, não. No menor sinal de contato comigo, eu pego minha bolsinha, beijo, tchau, equipe, boa vida para vocês. Eu não trabalho mais aqui, entendeu? Eu não tô ganhando para isso. Eu não toleraria ficar ali com assombração me rondando. Eu sou medrosa, gente. De verdade. Eu sou cética enquanto eu não tô vendo nada. Porque se eu ver, se eu sentir medo, se uma porta batesse com vento, eu já ia gritar, entendeu? Eu sou um pouco sugestionável para isso. Mas, como eu disse, eu sempre tento racionalizar, então eu convido vocês a uma reflexão. Eu consigo compreender essa questão que levantam sobre a presença desses espíritos está relacionada a mortes trágicas que acontecem no local. Mas eu fico intrigada com o fato de que não tem um lugar no mundo onde não tenha morrido, né, gente já. Então, assim, é muito difícil você encontrar um local onde ao longo dos séculos não tenha acontecido uma morte violenta ou múltiplas mortes, uma tragédia, enfim. Será que essas manifestações são realmente espirituais? Ou o prédio carrega um trauma coletivo tão forte que ele se manifesta na mente das pessoas? Mas agora eu quero saber de vocês.
Deixa aqui nos comentários se vocês acreditam nessas aparições do Joelma, ou quem aí já trabalhou por lá, ou entrou para ir até alguma empresa, ou conhece alguém que trabalhou ou ainda trabalha ali no Joelma e tem algum relato para contar. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou concluir essa história contando a lenda mais conhecida sobre as assombrações do Joelma, que é sobre as 13 almas que morreram no elevador e que estão sepultadas no cemitério da Vila Alpina, aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like no vídeo e também comentar comigo o que você achou desse vídeo, se vocês conhecem o prédio, se já entraram lá, e também deixar sugestão de temas que vocês queiram ver por aqui no canal. E mais uma vez, para quem não assistiu a primeira parte do vídeo, nela eu conto sobre o incêndio, sobre o resgate. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem, para vocês assistirem na sequência. E assistam também a parte 3 para ver sobre a história das 13 almas. Não esquece de deixar um like, se inscrever, por favor, hein? E até a próxima!